Olá, aluno do 9º ano. Então, hoje iremos estudar o PET Final Avaliativo de Língua Portuguesa. Separe seu material e faça com muita atenção. Na página 2, nós temos aqui uma leitura inicial. Olá, estudante! Estamos chegando ao final do ano letivo de 2020. Um ano repleto de novas experiências, desafios e muito conhecimento compartilhado. Ao longo do ano, seu aprendizado ocorreu de formas variadas. Realizando as tarefas do PET, assistindo às aulas do programa Se Liga na Educação, estabelecendo contato com seus professores pelo app Estude em Casa e também pelo WhatsApp, ampliando seus conhecimentos por meio de pesquisas em diferentes fontes e até contando com a ajuda dos familiares. Temos certeza que você aprendeu significativamente. E para encerrar nosso ano letivo, é hora de resolver algumas questões que tratam das compreensões mais importantes que você construiu nesse período em cada componente curricular. Realize as questões com bastante atenção, pois elas servirão para que os seus professores possam planejar um próximo ano que lhe proporcione ampliar ainda mais seu aprendizado. Lembre-se de separar um tempinho para aproveitar ao máximo o momento de retomada dos principais conceitos e temas. Bons estudos! Depois dessa leitura, nós temos aqui as atividades. Número 1. Leia este anúncio publicitário e, a seguir, responda a questão. Para isso, irei ampliar essa imagem. A construção do conhecimento integra um mundo de informações. 8º ético interage. Pensando em um aprendizado escolar que ultrapasse as paredes da sala de aula, o ético sistema de ensino reuniu educadores de todo o país para vivenciar experiências sobre novas práticas pedagógicas. Durante o 8º ético interage, realizado em São Paulo, no dia 31 de agosto. Foi um dia enriquecedor, de momentos inesquecíveis, desfrutados ao lado de educadores parceiros do ético, convidados especiais e palestrantes de renome internacional. Agradecemos a presença de todos que, assim como nós, trabalham por uma aprendizagem sem fronteiras e transformadora. Confira como foi o evento em nossa fanpage. Então, nós temos aqui a página do Facebook. Temos aqui, então, a questão. O texto que acompanha a imagem está dividido em duas partes. Na parte superior, está escrito em letras graúdas. Na parte inferior, em letras menores. Considerando o efeito que o texto vai ter aí sobre o leitor, qual é o papel de cada uma dessas partes? Então, vamos perceber aqui. Temos a parte superior, com as letras maiores, que é a construção do conhecimento, integra um mundo de informações, e também temos aqui o 8º ético interage. Nesse caso, essas letras maiores atraem aí o leitor e também, no caso, desperta aí o interesse pela leitura, pela página a qual é disponibilizada. Nós vamos pensar também que as letras menores, que está aí, no caso que estão na parte inferior, detalha as informações descritas inicialmente. Continuando aqui, temos outra pergunta. Que ideia a imagem desse texto publicitário transmite? Então, nós temos aqui um lápis, nós temos também a imagem de um tablet. Então, nós lembramos muito da educação, da escola em si. Número 2. Nos dois anúncios, observa-se a presença do verbo chegar. Leia-os para responder à questão a seguir. Clean, esta conversa já chegou à cozinha. A conversa chegou na cozinha. Então, vamos aqui perceber a questão. Em qual deles a regência desse verbo está de acordo com as prescrições da gramática normativa para a variedade padrão formal?
Justifique sua resposta. Então, nós vamos aí pesquisar a ideia do verbo chegar dentro da questão aqui da regência. Então, nós vamos estudar a regência verbal. Então, chegar. Chegar é usado com a preposição a. Por quê? Quem chega, chega a algum lugar. No caso, ao teatro. Nós vamos perceber que nós tivemos aí a preposição a mais o, que é um artigo. No caso, um artigo masculino. Se nós tivéssemos uma palavra feminina, nós colocaríamos esse a craseado. No caso, então, nós vamos perceber que é errado falar cheguei no teatro, ou fui no cinema, ou foram na padaria. Então, nós vamos voltar no exercício e perceber essa vertente. Temos aqui, olha, chegou à cozinha. Então, essa é a forma correta. Por quê? Porque quem chega, chega a algum lugar. No caso, é um verbo transitivo indireto. Continuando aqui, leia o texto que segue e responda a próxima questão. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1º de fevereiro de 1999. Senhor diretor do Departamento de Trânsito de Porto Alegre. No último dia 20, recebi uma multa relativa a uma infração cometida em 1º de dezembro de 1998. A multa foi lavrada no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Freitas Coutinho, às 15 horas, e se deu pelo fato de ter sido avançado o sinal vermelho. Recordo-me bem da ocasião e admito que infringi uma norma de trânsito, no caso do trânsito. Aliás, uma infração gravíssima, de acordo com o novo Código de Trânsito. Porém, Vossa Senhoria já viveu a desagradável situação de cruzar um semáforo estando atrás de um ônibus de 3 metros de altura? Pois foi o que me aconteceu. Embora guardasse uma distância razoável do ônibus, sua altura não me permitia ver se o sinal estava ou não aberto. Como o ônibus não parou nem diminuiu a velocidade, achei que estivesse aberto e segui em frente. Além disso, notei que o motorista que vinha atrás do meu veículo acelerou seu automóvel ao nos aproximarmos do cruzamento, o que me impediu completamente de parar ou esperar que o ônibus se afastasse para poder ver o semáforo, pois, do contrário, corria o sério risco de ter meu carro colidido na parte traseira. Por outro lado, será que o ônibus ou o veículo de trás também foram multados? Ou será que o policial de trânsito não teve tempo de anotar a chapa dos outros 2 veículos, fazendo-me sua única vítima? Teria havido coerência por parte do policial ao lavrar essa multa? Gostaria de lembrar ainda que, em mais de 20 anos como motorista, jamais fui multado, o que comprova o quanto minha conduta tem sido correta no trânsito e o quanto essa multa é injusta. Peço a Vossa Senhoria que examine esse caso de uma forma mais ampla, distinguindo de forma clara aqueles que realmente merecem ser multados daqueles que merecem ser compreendidos e, portanto, perdoados. Sem mais para o momento, agradeço sua compreensão, Victor Hugo Sanches. O texto lido é uma carta e, como tal, apresenta algumas características essenciais do gênero. Quais são elas? Vamos ver aqui a estrutura de uma carta. Então, uma carta possui local e data, tem o vocativo que utiliza aí o pronome de tratamento. Temos o corpo da carta, a despedida e a assinatura. Perceba essas questões aqui no texto. Continuando. Qual é a reclamação feita ao diretor do Departamento de Trânsito de Porto Alegre? Fiz aqui uma marcação em azul. Você pode ler também outras partes para complementar sua resposta.
Quais são os argumentos que o autor da carta usa para tentar convencer o interlocutor de sua boa conduta? Eu fiz aqui uma marcação em amarelo, então começa aqui, né, em recordo-me, e vai até multa injusta. Então, apresente aí as suas ideias, quer dizer, os argumentos, a partir aí do seu entendimento. O fato de o remetente admitir que errou provavelmente provoca que tipo de efeito no interlocutor? Por quê? Então, ele admite aí que teve esse erro, quer dizer, que provocou aí um motivo para a multa, revelando então uma honestidade, não é? E isso faz com que a pessoa a qual está recebendo a carta observe essa vertente e observe que é uma pessoa digna. No caso, eu fiz uma marcação em rosa que também fala sobre essa questão, né? Até essa questão também que nós utilizamos para argumentação, na questão dele ser sempre correto no trânsito, ajuda para essas ideias. Número 4. A seguir, apresentamos uma estrofe do famoso poema das Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. Leia para responder as questões a seguir. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarela. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Em O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas, a palavra pernas substitui outra. Que figura de linguagem você identifica nesses versos? Justifique sua resposta. No caso, vamos recordar aí algumas figuras de linguagem. Temos aqui a primeira, que é a comparação. Então, aproxima dois ou mais elementos que apresentam características comuns. Então, por isso, utiliza-se a conjunção como. Então, aquele mutador é forte, como um todo. A metáfora estabelece uma aproximação entre dois termos, porém não utiliza o como. Então, minha mãe é uma fera. Então, afirma algo. A metonímia consiste na substituição de uma palavra por outra de sentido relacionado. Então, preste atenção nessa, porque essa tem relação com a atividade que estamos realizando. No café da manhã, gosto de comer Danone com cereais, né? Continuando aí, personificação. Atribui características de seres vivos a seres inanimados ou de seres humanos a animais. Então, as palavras silenciosas do quarto guardavam os segredos da menina solitária. Nós temos outras, mas não irei ficar na leitura. Você pode colocar no pause e assim recordar essas figuras estudadas durante esse tempo. Voltando aqui na atividade, percebemos que, no caso, o bonde passa cheio de pernas, quer dizer, passa cheio de pessoas. Então, nós temos essa substituição de uma parte pelo todo, que é a figura de linguagem que nós acabamos de ler, tá? Quando falamos do Danone. Preste atenção. Número 5. Para responder à próxima questão, leia o poema Bolhas, de Cecília Meirelles. Para isso, iremos ouvir uma declamação. Bolhas. Olha a bolha de água no galho, olha o orvalho, olha a bolha de vinho na rolha, olha a bolha na mão que trabalha, olha a bolha de sabão na ponta da palha, brilha, espelha e se espalha, olha a bolha que molha a mão do menino, a bolha da chuva da calha. Cecília. Após ouvirmos essa declamação, temos aqui que é feito a repetição das consoantes e das vogais produz no poema. Quais figuras de linguagem estão presentes nesses versos? Nós percebemos aqui que traz uma musicalidade, um ritmo. E temos aqui duas figuras que já estudamos. Vamos recordar?
Temos aqui a aliteração, a repetição ordenada de fonemas consonantais. E a assonância, repetição ordenada de fonemas vocálicos ou de vocábulos com consoantes iguais e vogais diferentes. Voltando aqui no material, observe o som. Olha, bolha, galho, olha, orvalho. Entenda essa relação. Continuando aqui a atividade 6. Leia o conto abaixo para responder a questão a seguir. O primeiro beijo. Os dois mais murmuravam que conversavam. Havia pouco iniciaram-se um namoro e ambos andavam tontos, era o amor. Amor com o que vem junto, ciúme. Está bem, acredito que sou a primeira namorada. Fico feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade. Você nunca beijou uma mulher antes de me beijar? Ele foi simples. Sim, já beijei antes uma mulher. Quem era ela? Perguntou com dor. Ele tentou contar toscamente, não sabia como dizer. O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos no meio da garotada, em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos, finos e sem peso, como os de uma mão. Ficar às vezes quietos, sem quase pensar e apenas sentir. Era tão bom. A concentração ao sentir era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros. E mesmo a sede começara a brincar com a turma, falar bem alto, mais alto que o barulho do motor, rir, gritar, pensar, sentir, puxa vida, como deixava a garganta seca. E nem sombra de água. O jeito era juntar saliva e foi o que fez. Depois de reunida na boca ardente, engolia lentamente, uma vez e mais outra. Era morna, porém a saliva e não tirava a sede. Uma sede enorme, maior do que ele próprio, que lhe tomava agora o corpo todo. A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio-dia, tornara-se quente e árida. Ao penetrar pelo nariz, secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava. E se fechasse as narinas e respirasse um pouco menos daquele vento de deserto, tentou por instantes, mas logo sufocava. O jeito era mesmo esperar, talvez minutos apenas, talvez horas, enquanto sua sede era de anos. Não sabia como e por quê, mas agora se sentia mais perto da água, pressentia mais próxima, e seus olhos saltavam para fora da janela, procurando a estrada, penetrando entre os arbustos, espreitando, farejando. O instinto animal dentro dele não errara. Na curva inesperada da estrada, entre arbustos, estava o chafariz, de onde brotava um filete a água sonhada. O ônibus parou. Todos estavam com sede, mas ele conseguiu ser o primeiro a chegar ao chafariz de pedra, antes de todos. De olhos fechados, entreabriu os lábios e colocou-os ferozmente ao orifício de onde jorrava a água. O primeiro gole fresco desceu, escorrendo pelo peito até a barriga. E era a vida voltando. E como esta encharcou todo o interior arenoso até se saciar. Agora podia abrir os olhos. Abriu-os e viu bem junto de sua cara 2 olhos de estátua fitando-o, e viu que era a estátua de uma mulher e que era a boca da mulher que saía a água. Lembrou-se de que realmente, ao primeiro gole, sentira nos lábios um contato gélido, mas frio do que a água. E soube então que havia colado sua boca na boca da estátua da mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra. Ele a havia beijado. Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele e tornou-lhe o corpo todo, estourando pelo rosto em brasa viva. Estava de pé, docemente agressivo, sozinho, no meio dos outros, de
coração batendo fundo, espaçado, sentindo o mundo se transformar. A vida era inteiramente nova, era outra, descoberta com sobressalto, perplexo, num equilíbrio frágil. Até que, vinda da profundeza de seu ser, jorrou de uma fonte oculta nele a verdade, que logo o encheu de susto e logo também de orgulho, antes jamais sentido. Ele se tornara homem. O texto que você acabou de ler apresenta duas histórias, uma dentro da outra. A partir de certo momento, a narrativa central abre espaço para uma história que já ocorreu anteriormente. Por que o garoto revive os fatos daquela excursão? Então nós vamos pensar aqui. Fiz uma marcação em verde, que é uma fala da namorada. Então, no caso, ela fala o seguinte: mas me diga a verdade, só a verdade, você nunca beijou uma mulher antes de me beijar? Continuando aqui. Onde as ações se desenrolam? Fiz aqui uma marcação em verde escuro, então você irá perceber essas questões. Quem são as personagens? Muito fácil, não é? Então, volte no texto e encontre-as. O narrador participa dos acontecimentos? Sim ou não? Então, nós temos aqui uma ideia inicial, em que nós temos uma conversa. Perceba se nós temos aí um narrador personagem ou um narrador observador. Continuando, qual é o conflito vivido pela personagem? O próprio título já traz essa ideia, que é o primeiro beijo. Dessa forma, eu finalizo essa videoaula. Espero que tenha ajudado você, que você saia bem nessa avaliação. Tenha aí uma boa semana e um grande abraço.